lamentável sessão que um quórum de deputados, quórum baixo, que não dá para aprovar nenhuma reforma constitucional da Previdência, mas, lamentavelmente, aprovou a destruição da CLT, um retrocesso nos direitos trabalhistas e uma precarização do direito do trabalho no Brasil. Essa noite, um esforço da sociedade brasileira de mais de 70 anos que protegeu os trabalhadores brasileiros, esse esforço foi destruído, baseado numa mentira. A mentira que se quer produzir e gerar empregos no Brasil. O que gera empregos, senhores deputados, é política econômica. E o que está gerando desemprego é uma política econômica equivocada do governo golpista de Michel Temer. Uma política econômica recessiva, uma política econômica que engessou o Estado no momento que o Estado tem que investir em obras públicas e incentivar o investimento privado. Isso que gera desemprego. Com a CLT, o governo Lula gerou mais de 20 milhões de empregos no Brasil. Então não é a CLT que dificulta a geração de emprego, mas o que foi decidido nesta noite é que os salários terão menor participação na renda nacional. Quem terá participação maior na renda nacional doravante continuará sendo o capital. Nós estávamos confluindo, diminuindo as desigualdades entre aquele que detém o capital e aquele que detém a mão de obra e, portanto, participa nos salários. Nós estamos diminuindo a desigualdade social. O parlamento, com sua maioria, formada sei lá como, com quais argumentos, nesta noite, destrói esse ciclo e vai diminuir a participação dos salários na renda nacional. De que forma? Em primeiro lugar, precarizando o trabalho, fazendo com que a terceirização se espraie pela economia brasileira. E ao se espraiar, muitos empresários substituirão trabalhadores que já conquistaram direitos e maiores salários por trabalhadores precarizados, terceirizados e às vezes até com pessoa jurídica que receberão menores salários, precarizando, tirando aquela hora que o trabalhador ganha durante o transporte, diminuindo o tempo de almoço, aumentando a jornada de trabalho. Essa é a precarização que esse parlamento aprovou nesta noite. Ao mesmo tempo, desprotegendo o trabalhador. A empresa terceirizada não terá da empresa contratante solidariedade quando a empresa terceirizada não pagar salários e pagar direitos trabalhistas. Desprotege o trabalhador, avança sobre os sindicatos, acaba com o imposto sindical, diminui a possibilidade de evitar demissões em massas, de homologar demissões de sindicatos, enfraquece a justiça do trabalho. Essa é a maior violência dos últimos 40 anos sobre os direitos trabalhistas. Só a ditadura militar ofendeu tantos direitos trabalhistas na história recente do Brasil. Mas nós, como sociedade, temos que reagir. Em primeiro lugar, evitar que essa matéria seja votada no Senado brasileiro. Eduardo Cunha, antecessor de Rodrigo Maia, votou aqui a terceirização, mas o Senado brasileiro não votou aquela terceirização até hoje. E o Senado brasileiro, que vai ser renovado em 2/3 no ano que vem, não pode permitir que essa matéria prospere. E aí, aqueles deputados
que votaram favoráveis terão seus nomes divulgados por todo o país. Ao mesmo tempo, nós temos que, se prosperar no Senado, buscar fazer um referendo revogatório dessa matéria. Mas, para isso, a sociedade brasileira tem que se mobilizar. E a grande esperança de mobilização é a paralisação do país no dia 28 de abril. E essa paralisação parece uma paralisação próspera, porque as igrejas estão se manifestando. Se tem que fazer reformas, tem que discutir com o povo. Essas reformas não estão sendo discutidas com o povo. Nem a reforma trabalhista, nem a reforma previdenciária. E as igrejas já entenderam que essas ditas reformas, que não são reformas, são destruição de direitos, são para retroceder em direitos e não avançar em direitos.